Boa noite, pode sentar. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para louvar e adorar nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Gostaria de começar hoje à noite com uma pergunta simples. Quem esperava um ano igual 2020? É um ano tão difícil, tão inesperado. O ano passado, nessa mesma semana, pensando de terminar 2019, nós falamos as mesmas mensagens. Feliz Natal e um novo ano próspero. Acho que ninguém estava esperando. Ninguém estava falando, eu espero que 2020 vai ser um ano cheio de desemprego, cheio de desastre e cheio de desespero. Mas nem sempre que tudo que nós esperamos acontece. Nós temos que ter a nossa esperança em algo real, algo que não vem desse mundo. Senão, todos os nossos planos, todas as nossas preparações podem cair e acontecem coisas tão longe do que nós estávamos querendo. Eu sei que aqui hoje à noite tem famílias que perderam quase tudo. E conversando com essas famílias, todos falam a mesma coisa. Mas eu tenho esperança que as coisas vão melhorar. Eu tenho esperança que o 2021 vai ser diferente. Esperança. Às vezes é a única coisa que a gente tem. Nos momentos mais escuros, a nossa esperança deve brilhar mais do que nunca. É claro que o ano 2020 trouxe muita coisa que ninguém esperava. Mas quando estávamos entrando, o ano passado, entrando no 2020, eu pensei assim, olha, na Bíblia, o número 40 é o número que representa provações, tribulações e sofrimento. Eu já estava pensando, 2020 é 40. Será que esse ano trazia problemas, provações? E realmente trouxe. Quando nós olhamos na Bíblia, nesse número de 40, pensamos em Noé, construiu a arca, depois choveu por 40 dias e 40 noites. Na vida de Moisés, houve muitas épocas de 40. Eles ficaram andando no deserto antes de entrar na terra prometida por 40 anos. Jesus, logo após o seu batismo, foi tentado 40 dias lá no deserto, sem comer nada. Mas os ensinos bíblicos, essas histórias, eles nos ensinam que os fiéis que passaram as provações com fé e esperança em Deus e nas promessas de Deus, eles conseguiram suportar os momentos difíceis e sempre saíram mais fiéis, mais confortados, mais abençoados e mais fiéis. Eu acho que é perfeito, terminando o ano 2020 com uma celebração do evento mais esperado de todos os tempos, o nascimento do Salvador Jesus Cristo. Na Bíblia, nos momentos mais escuros, sempre temos a promessa divina do Salvador. Não de um Salvador qualquer, mas desde o começo, era sempre sobre o Salvador. Porque não existe um Salvador que salva o seu povo para um tempo.
existe só o Salvador eterno, Jesus Cristo. O primeiro tempo escuro na Bíblia foi lá no começo, quando o primeiro casal, Adão e Eva, decidiram a rebeliar contra Deus, desobedecer os mandamentos simples. E essa desobediência, esse pecado, nós estamos ainda pagando as consequências, a separação de Deus. Foi momentos escuros, bem no começo da sua criação. Nós nem podemos imaginar o que estava passando lá na eternidade, os anjos assistindo, o primeiro casal desobedecendo, sendo expulsos da presença de Deus. Mas quando Deus estava já falando sobre as consequências, sobre as maldições que aconteceram por causa do pecado deles, Ele já colocou uma promessa da salvação, uma promessa do Salvador. Para aquelas pessoas que entendem, em Gênesis 3:15, Deus falando para o próprio Satanás, Ele falou assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá ao calcanhar. Foi uma profecia sobre essa dilema, essa luta contra o mal e o bem. E todos nós lutamos contra isso. Mas a promessa de Deus era que uma descendência, um de semente da mulher, não do homem, ia nascer e ele ia ganhar a batalha. Ele ia conquistar, ele ia ferir a cabeça do Satanás, que mostra o poder que ele tem. Já no primeiro momento escuro na história do mundo, Deus já entra com a esperança da vitória. Mais tarde, quando a sua nação Israel passava anos escuros por causa da sua própria desobediência, Deus deu a elas uma esperança. Isaías capítulo 9, versículo 2, diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Mais uma vez, nos dias mais tristes, nos dias mais escuros, Deus sempre apresenta esperança. E não é esperança qualquer, esperança eterna com um Salvador. O grande rei Davi, antes de ser rei, ele passou por muitas tribulações, muitos sofrimentos, muitas provações, mas ele nunca perdeu a esperança em Deus. Ele nunca perdeu a esperança nas promessas de Deus. Em Salmo 30, ele mesmo escreveu: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste, e não deixaste os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor vocês, os seus fiéis, louvam o seu santo nome. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas amanhã enrompe a alegria. Durante a noite está sempre mais escuro, mas a promessa de Deus
sempre vai amanhecer. Esperança. Hoje não muda nada. É incrível como o Criador nos criou, todos nós nesse mundo. Ele nos criou com uma mesma DNA, que todos nós temos alguma coisa em comum. Ele criou dentro de nós esperança. Quando tudo está fora do nosso controle, quando nós perdemos confiança no sistema do mundo, até confiança nos nossos próprios planos, o que sempre surge dentro de nós, alguma coisa que Deus criou, implantou, esperança. Todo mundo sempre fala, mas eu estou esperando. Tem esperança que o ano que vem, amanhã, será melhor. Porque às vezes, depois de perder tudo, podemos sempre lembrar que 2000 anos atrás, numa cidade desconhecida, numa cidade pequena, nasceu a esperança. O que as pessoas dizem é que a luz se vê no fim do túnel. Mas a nossa luz começa numa promessa. Ela começa com profecias. Momentos como esse que nós vivemos em 2020 não são únicos. Várias vezes o povo de Deus experimentou momentos difíceis, momentos de perseguição, momentos de guerra, momentos bem complicados. Quando Isaías, o profeta, disse o que a gente leu agora há pouco, isso há uns 2.500 anos mais ou menos, o povo de Israel passava por um período difícil também. Um povo chamado Assírio estava invadindo Israel. Eles vinham com um exército enorme e entraram no país. Eles tiravam as pessoas das suas casas, arrancavam tudo que as pessoas tinham, levavam elas para longe, para outros países, e trazia pessoas de outras nações para morar naquele lugar. Muitas pessoas que nem conheciam, que não sabiam de nada daquele lugar. E o povo dele, o povo de Deus, foi levado para longe. E nesses tempos difíceis, quando tudo que a gente acredita, tudo que a gente vive é abalado, é questionado, é nesse momento que surgem promessas. É nesse momento que nós precisamos lembrar das promessas, da profecia. O que prevalece é aquilo que Deus diz. E Deus disse isso em Isaías, capítulo 9. Antes do versículo 2, no versículo 1, diz assim: apesar de tudo, eis que não haverá mais escuridão para todos quanto estavam desesperançados. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali. Contudo, no futuro, cobrirá de glória a Galileia dos gentios, o caminho do mar, o além do Jordão, o distrito das nações. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, resplandeceu a luz. Multiplicaste o povo, deste-lhe grande alegria. Eles alegraram-se na tua presença, como se alegram os ceifeiros na ceifa. Essa é uma promessa muito antiga, de que mesmo pessoas que nunca haviam conhecido Deus, pessoas de outras nações, pessoas que não tinham essa fé como algo de nascimento, como algo de identidade, pessoas longe de Deus, pessoas afastadas completamente dessa crença, dessa oportunidade de crer. Um dia essas pessoas veriam uma grande luz.
mesmo vivendo na escuridão, mesmo sem referência, mesmo quando a morte, a doença ou a guerra gritam, há a voz de uma promessa, há a voz de uma profecia. O povo que estava em trevas verá a luz nascer.